Oi, continuamos na Grécia, vendo a filosofia grega clássica. Dessa vez, começamos o período clássico, já vimos os pré-socráticos, agora nós vamos ver um período de Sócrates a Aristóteles. E é bom a gente ter ideia do contexto. Nesse momento, a gente tem a democracia ateniense. É quando existe se explora nessa possibilidade de harmonizar as diferenças de pensamento em nome do interesse comum. Eu quero uma coisa, você quer outra, nós discutimos aqui na Ágora como nós podemos ter uma terceira via que nos atenda. Isso ou seja, é a coletividade acima da individualidade. Há uma discussão aqui. E aqui a gente tem a filosofia como base para a discussão racional, para o diálogo, porque ela permite essa objetividade, esse discurso objetivo, esse discurso lógico que a gente estudou. Né? O logos aqui, ele substitui o kratos, ao invés de imposição pela força física, que é o kratos, tá? Todo mundo aqui joga, já deve saber. A gente tem o quê? A gente tem o logos, o diálogo, a demonstração, o convencimento pelo logos, pela razão. E aqui, nesse momento, é aquele surgimento das cidades-estados, a democracia que a gente tem em Atenas. Tá? Nesse contexto, Sócrates, esse cara, é o primeiro que nós vamos falar, né? Já temos a filosofia ali e ele surge. A gente pensa em Sócrates e aí vem a questão, será que ele existiu? Ele não escreveu nada, não tem certidão de nascimento sobre ele, ok? Nenhum documento, nem nada assim. O que a gente tem são escritos sobre ele. Né? Não há uma prova concreta de que ele existiu, mas a gente tem Platão, o principal discípulo dele, que é quem mais escreve sobre ele. Xenofonte, que também é um discípulo. E Aristófanes, que é um comediante e que escreve um livreto chamado As Nuvens, que Sócrates é personagem. Então, são essas as três pessoas que falam sobre Sócrates, do indicativo de que ele deve ter existido. Ele mesmo não deixa escritos. Isso tem a ver com o que ele pensava do que era a filosofia. Tá? 469 a.C., até 399, mais ou menos, como filho de um escultor e de uma parteira. E essa questão, a sua origem do escultor e a parteira, isso vai marcar a obra dele. Tá? Ele não criou uma doutrina, ele não criou uma teoria, ele não escreveu. A questão que ele deixa é um método. Ele se coloca como alguém que indica o caminho. Ele não se coloca como alguém que sabe. Ele não se coloca como alguém que tem um saber definitivo e que ensina esse saber a outros. Ele propõe um método que tem a ver com isso aqui, com nascimento, com parto. Chama-se maiêutica. E a questão é que ele provoca as pessoas com o intuito de fazer com que os pensamentos que elas têm sejam exteriorizados, que cresçam, tomem forma e sejam exteriorizados. Então, ele questiona as pessoas, querendo fazer com que cada pessoa pense por si mesmo. E para isso ele pergunta qual a origem das suas ideias, qual a origem do seu saber. Tá? Ele se coloca como alguém que apenas faz as crianças aparecerem, como a parteira. A parteira, a obstetriz, ela não é a mãe da criança, ela é alguém que ajuda a criança, o bebê, a nascer, né? E assim como a criança não é filha da parteira, as ideias do interlocutor, da pessoa que está falando com Sócrates, são de Sócrates. São da pessoa.
Então, ele propõe um parto das ideias. Assim como um parto físico, isso seria um processo, né, de gestação da ideia, de cuidar, de alimentar, de gestar, e um processo doloroso e difícil, inclusive. Colocar as ideias para fora, exteriorizar uma ideia formada e colocá-la para o mundo. Isto é o método maiêutico de Sócrates. E por conta disso é que ele não registra as suas ideias. Porque não é a proposta dele mostrar as suas ideias, impor as suas ideias a alguém ou convencer alguém das suas ideias. A proposta dele é fazer com que as ideias do interlocutor, da pessoa que está falando com ele, nasçam, venham à luz. Bom, acontece que isso é um certo problema, porque ao fazer as ideias nascerem, nem todas eram tão bonitinhas, e alguns que eram interlocutores deles, algumas pessoas que ele questionava, quando iam falar sobre a origem das ideias, deixava claro que não tinham ideias, que não sabiam o porquê pensavam daquela forma. Isso o levou à condenação à morte. Ele foi condenado a tomar cicuta em Atenas, acusado de corromper os jovens e ofender os deuses e a sociedade. Esse é um quadro clássico que busca retratar aquele momento. Tá? O que fazer pensar pode ser perigoso. Ok? Então, com base nisso, eu vou pedir para você, como atividade, definir maiêutica com as suas palavras. Ok? Até a próxima.